Olá, o programa Gestão dessa semana, de volta agora em 2016, vamos entrevistar o delegado regional João Antônio Peixoto. Vamos falar um pouco sobre a questão da segurança pública, principalmente aqui no Vale do Taquari. O nosso programa vai ao ar nessa quinta-feira, com reprise no sábado e na segunda. Conto com vocês. Boa noite. Programa Gestão dessa semana, de volta agora em 2016. Vamos começar falando sobre segurança pública. E para que a gente possa trabalhar um pouco esse tema aqui no Vale do Taquari, convidamos o delegado regional da Polícia Civil, o delegado João Antônio Peixoto. Boa noite, delegado. Tudo bem? Boa noite, Gerson. Tudo bem? Ótimo. Delegado, de praxe o nosso programa sempre é conhecer um pouco da pessoa que está sendo entrevistada, a sua história, a sua caminhada, né, tanto na questão acadêmica, na questão profissional. Um pouquinho da sua história para a gente conhecer um pouco mais do João Antônio Peixoto. Gerson, eu ingressei na Polícia Civil como delegado de polícia, eu vim de fora dos quadros da polícia, em 91, quando houve, digamos assim, uma oxigenação da polícia, que foi uma das maiores turmas de delegados de polícia, eram 120 delegados de polícia, sendo que, além de mim, tem outros duas colegas aqui da casa, da Univates também, né? A delegada Elizabeth, que era da minha turma, que eu estou sucedendo na função de delegado regional. E eu exerci a minha atividade, comecei na região de Passo Fundo, na cidade da Vicanabarro, depois fiquei em Marau até 99, vindo aqui para a região, que eu sou aqui da região de Lajado, nasci em Lajado, e aí eu comecei em Taquari. Eu só não fui titular da Delegacia de Polícia de Teutônia. Das demais delegacias, eu atuei quer como delegado titular, né, ou então como delegado substituto. E agora já estamos contando com 25 anos no exercício da função como delegado de polícia, sendo que em novembro do ano passado, num primeiro momento de forma de forma provisória, e depois, em abril, fui confirmado, então, como titular da Delegacia Regional de Polícia do Vale do Taquari, que é considerada a 19ª região policial. Delegado Peixoto, ser policial é uma vocação, antes de mais nada, a gente sabe disso, que não é fácil, é uma vida extenuante, complicada, principalmente na cobrança que a sociedade faz, cada vez mais, e principalmente hoje, na questão da segurança pública. Vocacionou quando? Olha, eu digo assim, quando eu ingressei na carreira, ela não tinha, o vencimento não era um atrativo, né? Então, eu quando ingressei na carreira, não tinha planos de prosseguir como delegado de polícia. E eu me lembro que tinha um colega que era inspetor de polícia, que estava fazendo curso comigo como delegado, ele disse: Peixoto, isso é que nem cachaça. Quanto mais tu bebe, mais tu gosta. E aí saí para um estágio como aluno delegado, que fizemos na área judiciária, depois fizemos aqui em Estrela, e eu me apaixonei pela carreira. Tive a possibilidade de fazer outros concursos públicos, mas eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser delegado de polícia. Eu tenho uma paixão por isso, e eu digo que o dia que eu não me emocionar, quando eu ver uma operação policial, porque às vezes tu está de férias, tu está vendo aquelas viaturas passando, a vontade que eu tenho ainda hoje é embarcar na viatura e seguir junto. Então isso é quem gosta, sabe? Então, o que eu sou hoje, em termos de familiar, eu devo à Polícia Civil Gaúcha. Eu tenho uma paixão, e também não vou dizer que é tudo um mar de rosa, é uma questão de amor e ódio, né? Então, mas hoje a gente consegue conciliar esse amor e esse ódio, e a gente sabe da responsabilidade social dentro da área de segurança, que é uma das áreas hoje que a gente vê a questão da criminalidade cada vez mais alta, né? E a gente sofre principalmente na questão do efetivo. Bem, depois de conhecer um pouquinho, delegado Peixoto, vamos ver a nossa reportagem hoje, que versa sobre a Polícia Civil. Vamos conhecer um pouco o ambiente da Polícia Civil e a sua atuação. Então vamos para a nossa reportagem, depois a gente volta. O momento é crítico no que se refere à segurança pública no Rio Grande do Sul.
É sabido a mazela do Estado, né, principalmente questão econômica, mas a segurança pública é um dos serviços que tem mais sofrido com isso. Por quê? No fim da última legislatura do governador Tarso, ali no fim do último ano, vamos dizer, houve uma alteração bastante séria no que se refere à aposentadoria dos policiais. Essa mudança, comentada pelo delegado, resultou na redução de tempo para se aposentar. A diminuição maior foi para as mulheres que exercem essa função. A aposentadoria é permitida para mulheres que tenham trabalhado 15 anos como policiais e mais 10 para iniciativa pública ou privada. Então, mulheres com 45, até um pouco menos, começaram a se aposentar. Além disso, homens também com aposentadoria especial, o que é um direito adquirido ao longo dos anos pelos policiais, que têm uma atividade bastante árdua, mas ao mesmo tempo facilitou a aposentadoria e com a falta de novas contratações nós sofremos muito com o efetivo, tanto na Polícia Civil quanto na Brigada Militar. Para você ter uma ideia, no ano passado, quando Silvio Rupes era delegado da Polícia Civil de Lajeado, eram 18 policiais, número que já era baixo, mas hoje são apenas 10. Outras cidades também tiveram redução. A cidade de Estrela, por exemplo, tinha 23 policiais em 1992. Hoje são 5, e desses, um está para se aposentar. Então, infelizmente, nós temos que restringir ainda mais as nossas prioridades. É impossível fazer tudo. Temos instaurados mais de 6 mil inquéritos. E em investigação, outros milhares de procedimentos. Então, nós temos que atuar de acordo com a periculosidade dos crimes, né, fazendo, infelizmente, esse filtro de prioridade e trabalhando arduamente, mas fazendo o que é possível. Bem, depois de assistirmos nossa reportagem sobre a Polícia Civil, vamos para o nosso intervalo e voltamos depois para conversar um pouco sobre a gestão, né, da Delegacia Regional aqui no nosso Vale do Taquari. Vamos para o nosso intervalo. E de volta ao nosso programa Gestão. Essa semana recebemos o delegado João Antônio Peixoto, delegado regional da Polícia Civil. Peixoto, quando se fala de segurança pública, eu acredito que é que nem futebol. Todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe escalar, mas na hora de comandar não é assim. É muito difícil, porque lida com vários fatores. De um lado, uma equipe, muitas vezes com vontade, mas desmotivada por, às vezes, falta de estrutura. De outro lado, uma sociedade que cobra ações. E um terceiro grupo, que para mim é cada vez mais complicado, que é o crime, que cada vez mais se organiza. Até porque é só olhar programas na televisão, os caras ensinam. Tem o beabá em dezenas de séries, novelas, o que for. Como é que é lidar com todo esse ambiente conturbado? A gente diz assim, ó, nós temos, a gente costuma mexer que nós temos uma legislação de primeiro mundo e condições de trabalho de terceiro mundo. Né? Tem que ver o que seria o ideal, né, em termos de... Eu falo com todo o sistema de repressão criminal, né? Hoje se falha muito na questão da recuperação do preso, né, da ressocialização. Então, assim, ó, o que nós vemos? Nós vemos hoje cada vez mais o jovem, até por falta de perspectiva, e não que isso justifique, mas cada vez ele ingressando mais cedo no crime, né? E assim, ó, 25 anos atrás, quando eu entrei na polícia, nós tínhamos um homicídio por ano. Eu falo aqui da nossa realidade do Vale do Taquari. Era um homicídio por ano ou dois, eventualmente um crime de roubo, e tinha furto qualificado, não era a expressão quantitativa que nós temos hoje. E hoje o que nós temos? Aumentou a população gaúcha, mas o efetivo da Polícia Civil é inferior a 1983. E a Brigada Militar também sofre a mesma dificuldade. Então, o que nós vimos? Houve uma progressão geométrica do número de crimes e também houve um aumento qualitativo do tipo de crime. Hoje nós lidamos praticamente com o tráfico, que está vinculado com o homicídio. A maioria dos homicídios que nós temos aqui na região do Vale do Taquari, ou ele está vinculado com o tráfico de drogas ou por crimes passionais, né? E o roubo, e aí se fala em roubo a estabelecimento comercial, roubo à residência e roubo de veículos. Então, tudo tem uma ligação
também com a questão patrimonial que vai acabar desaguando lá na questão do tráfico, né? Então, é complicado tu gerir isso aí, porque hoje nós nos ressentimos, inclusive já 2 vezes foi da reunião do CODEVAT como estratégia regional, pleiteando o aumento do efetivo da Polícia Civil, da Brigada Militar, da SUSEP, hoje se vincula aí a buscar a perícia, porque hoje cada vez está mais difícil conseguir prova testemunhal, porque as pessoas têm receio de se expor, né? Então, o que acontece? Nós temos que ter uma polícia técnica científica, e isso demanda a existência de perícias, né? Então, para nós seria interessante um núcleo do IGP aqui na região do Vale do Taquari, o que Santa Cruz também está pleiteando, né? Então, são 2 regiões que concorrem em termos de recursos na segurança pública. E para nós, assim, a qualificação do nosso policial é boa, a polícia exige que ele tenha uma formação de nível superior, as condições de remuneratórias são muito boas dentro do quadro que hoje existe no Estado, né? Mas a dificuldade é que nós não temos um número suficiente de policiais para atender essa demanda que nos é exigida. Então, hoje, assim, a figura do delegado de polícia, perante a sociedade, ele é muito cobrado, né? E muitos chegam no final da carreira com problemas vinculados de saúde vinculados ao estresse. Peixoto, uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, o avanço técnico dessa investigação científica que a polícia no mundo todo, principalmente os países desenvolvidos, já tem e utiliza. E nós aqui, acredito eu, que ainda temos uma defasagem muito grande quanto a isso. E isso prejudica, porque isso poderia compensar um pouco essa diferença dos quadros, né? Que é uma tendência hoje, é você utilizar a inteligência, como a gente diz, né? A inteligência a favor dos órgãos públicos. Isso ainda está muito distante da nossa realidade? Se avançou assim nos últimos anos, até na questão, por exemplo, da identificação da papiloscopia, vou dar como exemplo, onde se está se investindo em órgãos de inteligência, tanto da Polícia Civil como da Brigada Militar. Existe o que a gente chama o GI, né, que é o Grupo de Inteligência Especial, que assessora o chefe de polícia e acaba também assessorando o DPI e os órgãos do interior e da região metropolitana. Mas a questão, assim, falta, às vezes, instrumentos, ferramentas para que a gente possa aplicar. Por exemplo, se hoje for falar em infiltração policial, que é onde o policial agiria infiltrado dentro de uma quadrilha organizada, e aí nós estamos falando em crime organizado, o que acontece? Nós não temos esse elemento, porque, primeiro, eu não posso pegar alguém que saiu de uma academia de polícia, verde, sem experiência, e infiltrar ele numa quadrilha organizada, certo? Isso depende de autorização judicial. É uma série de processos que hoje nós não temos condições de efetivar, porque nós não temos esse policial nem para fazer o serviço dentro das delegacias ou serviço de investigação, cumprimento do mandado de busca, né? Quanto mais nós ter policiais para agir em nível como infiltrados. Então, isso a Polícia Federal tem melhores condições do que a Polícia Civil. Claro, nós carecemos, às vezes, de escutas telefônicas, nós temos o sistema Guardião, mas, às vezes, demora para te conseguir a escuta porque não tem canais suficientes, porque tem uma demanda maior, né, do que o dispositivo nos oferece. Então, tem essa dificuldade técnica, mas eu acredito assim, o IGP saiu da Polícia Civil, então isso tornou ele isento, ele não está mais vinculado à Polícia Civil, mas, no entanto, a cobrança até da situação do atraso, o Ministério Público, o Judiciário cobra de nós, Polícia Civil, com Polícia Judiciária, por que um laudo de necrópsia, uma perícia do IGP, passou 6 meses e não veio ainda? Como se nós tivéssemos que dar conta, só que eles não se deram conta que isso aí, por que não cobra direto lá do IGP? Entende? Porque é uma perícia, ele é um órgão independente. Então, tem coisas que recaem sobre nós que não é da alçada da Polícia Civil da satisfação.
Então, assim, ó, quando tu pede uma quebra do sigilo telefônico, seja por ameaça, seja por investigação de homicídio, seja por investigação de... Às vezes leva as operadoras, nos leva a chegar a 30, 60, 90, 6 meses para nos dar esse retorno. Imagina que os setores jurídicos dessas empresas de telefonia, elas consideram informação sigilosa, dados cadastrais. Eu só estou te perguntando se o João Antônio Peixoto tem um telefone registrado na empresa X de telefonia. Eles não podem prestar essa informação e eu teria que solicitar por ordem judicial. Aí veio uma lei para melhorar essa situação, mas a questão cultural, a realidade é uma e a questão legislativa é outra. Nós sempre estamos um passo atrás, porque tudo que se avança depende de legislação, né? Porque também tem aquele princípio do investigado, da questão de ter provas que efetivamente está envolvido pela questão da privacidade, né? Que não pode, que também é um direito constitucional da pessoa ter a privacidade, a vida pessoal, e não por qualquer motivo ser investigado. Bem, nesse segundo bloco conhecemos um pouco mais do dia a dia e principalmente das dificuldades que a polícia enfrenta na questão da gestão pública em termos de segurança. No nosso último bloco, né, depois do intervalo, eu quero explorar um pouco mais esse conhecimento dessa experiência tão longa do delegado Peixoto na questão de para onde caminha a segurança pública. Porque hoje a gente sabe como funciona, ou pelo menos vivencia isso nas nossas informações que a gente tem, né, ou no nosso dia a dia. E amanhã, como é que nós vamos nos ver? Bem, vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. Bem, de volta ao nosso programa Gestão, dessa semana, nosso terceiro e último bloco, recebendo o delegado João Antônio Peixoto, delegado regional da Polícia Civil aqui do Vale do Taquari, e o delegado estava colocando alguns aspectos envolvendo a questão da gestão em si, né? Do avanço do crime organizado como uma situação que se vivencia não só no Brasil, mas no mundo todo, isso é um fato, né? Até pelo acesso à informação e tudo mais. E, de outro lado, a dificuldade que se tem em termos de estrutura, muitas vezes, ou mesmo quando se avança já está um pouco defasado. Isso gera, vou pegar um outro lado, gera uma sociedade insegura. Que se sabe hoje, e isso tem estudos diversos, a gente que trabalha com gestão, a gente sabe disso, que não só os dados de um lado, ou seja, de repente eu tenho um número, pô, mas a gente prende mais, a gente atua mais em cima do crime organizado ou do crime eventual, mas as pessoas elas se sentem mais inseguras, né? Não é à toa que todo o segmento aí de segurança privada é uma das áreas que mais cresce, blindagem de automóveis é outro exemplo bem clássico. Para onde caminha a segurança pública, na sua opinião, delegado? Bom, em questões futuras, hoje está em discussão a questão da segurança pública, das forças policiais, em 2 modos. O primeiro, uma polícia única, né, desmilitarizada, que é uma exigência, por exemplo, já tem sido apontado da ONU, que pela desmilitarização da polícia, que é brigada militar, nos outros estados é polícia militar. E o segundo aspecto que a própria brigada defende e tal é a questão do ciclo completo de polícia. Tá? Então, assim, o que seria o ciclo completo de polícia? Hoje nós temos uma polícia judiciária que investiga e que autua em flagrante. O que a brigada militar, ou a polícia militar, tem um lobby é no sentido de que a polícia militar, que faz o policiamento preventivo, ela também efetuaria a prisão e faria o flagrante, certo? Então, assim, o que eu acho? Que eu vejo que nós caminhamos, eu acho que a questão é de uma polícia única, porque em um dado momento alguém vai parar para pensar, mas para que 2 polícias fazendo a mesma coisa? Ora, se nós temos uma polícia que faz o policiamento ostensivo e faz o flagrante e investiga, para que tem uma polícia civil que ocorre depois do crime, vai fazer a investigação e vai fazer o flagrante também? E veja bem, isso é uma questão até de gestão. Para que nós vamos manter 2 estruturas? A Brigada Militar funcionando 24 horas e a Polícia Civil funcionando 24 horas, certo? Então é questão com órgãos próprios, com administração própria, com viaturas diferentes, tudo em duplicidade para fazer a mesma coisa. Eu acredito que nós caminhamos aí
para a desmilitarização da Brigada Militar, criando uma polícia única, né, que começa como como preventiva e ao longo do tempo com um segmento investigativo. Isso é o modelo que é utilizado na maioria dos países do mundo, né? Exatamente. Essa seria a lógica. Porque o que hoje nós temos na realidade, por mais que se tenha afinidade entre por exemplo, aqui, falando, nós temos uma afinidade muito boa entre Polícia Civil e Brigada Militar, certo? Só que por mais que trabalhem juntos, na verdade, são duas corporações que concorrem entre si em termos de recursos. E como é que isso se reverteria na diminuição dessa sensação, né, de insegurança e principalmente, porque querendo ou não, hoje nós não temos mais só duas polícias, né, ou melhor, dois órgãos de segurança pública, vamos dizer assim. Nós temos vários outros. A segurança privada, ela atua, de certa forma, a guarda municipal também, de certa forma, está atuando. Quer dizer, e fora outros modelos que devem existir por aí. Quer dizer, não dá para integrar tudo isso dentro de um sistema de informação, onde é que tu possa criar uma base central de dados e agilizar tudo isso? Exato, mas aí é que nós esbarramos em alguns, digamos assim, dificuldades e até uma questão cultural de feudos, o compartilhamento de informação. Então, eu digo assim, é um absurdo que hoje o banco de dados do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, você está, por exemplo, se eu quiser saber se tem algum elemento que é lá de Santa Catarina, que eu estou abordando, eu não tenho acesso para saber se ele é foragido do sistema prisional de Santa Catarina. Como de Santa Catarina não vai saber se pegar um gaúcho lá, qual é a situação prisional dele, se ele é foragido, se ele tem antecedentes. Então, nós tínhamos que ter um banco de dados a nível federal, compartilhado com todas as unidades da federação e dentro das suas esferas também, naqueles Brigada, Polícia Civil, Guarda Municipal e tal. Só que aqui tem uma questão, Gerson, que a legislação proíbe, por exemplo, a Guarda de Trânsito e a própria Guarda Municipal, elas não têm hoje poder de polícia. Certo? Elas não têm o poder de polícia, embora de armado. Uma situação é tu ter uma polícia armada, certo? O guarda de trânsito armado, o guarda municipal armado, que acaba agindo, prendendo quem quer se encontra em flagrante delito, porque isso qualquer um do povo pode, está lá no Código de Processo Penal. Mas ela não tem um poder de polícia, uma guarda municipal, abordar o cidadão na rua para ver se ele está portando arma. Então, eu desconfiei, ela não vai poder abordar, a menos que prenda em situação como se fosse o particular, certo? Então, o guarda de trânsito não pode fazer revista no veículo para ver se tem droga e coisa tal. Não é afeto à atividade deles, certo? Então, isso também teria que ser repensado. Se nós vamos criar guardas municipais e coisa tal, vamos conceder ou não vamos conceder poder de polícia para eles, mas o importante de tudo isso é que hajam de forma integrada, né? Então, eu acho que o caminho assim, trabalha-se, talvez fosse partir para uma especialização de uma polícia única estadual, agindo em determinados tipos de delito que incide roubo, crime organizado, tráfico de drogas, homicídios, e alguns outros crimes que hoje, pela prática defasagem pessoal, a Polícia Civil nem a Brigada Militar tem condições de atender. Quantos inquéritos temos lá parados nas delegacias de polícia aqui em todo o estado e em todos os estados, que não tem uma demanda estacionada lá, porque não se consegue remeter. É humanamente impossível eu atender todos os casos. Por exemplo, furto de varal. Isso é um crime que é uma estatística que a pessoa vai e se eventualmente encontrar um bem numa outra busca lá, vai ser devolvido para a vítima. O autor do crime nós nunca vamos descobrir. No máximo, o sujeito que tiver com as coisas vai ser autuado por receptação de coisa furtada. Certo? Porque não tem, tem que ter um sistema de monitoramento, aí o Big Brother, aí todo mundo embaixo de uma lente de aumento, né? E isso não vai acontecer. Então tem crimes que acontecem e nunca vão ser investigados porque não tem como, é humanamente impossível fazer isso. Então nós poderíamos trabalhar dentro daqueles delitos que vão dar uma sensação de segurança para o cidadão. E aí nós comentávamos no intervalo já da questão, por exemplo, em 2014 nós tivemos uma estatística muito alta, chegamos a perto de 44 homicídios aqui na região do Vale do Taquari, certo? Esse ano baixou para 35, mas não baixou a sensação de segurança.
O cidadão hoje, até a mídia vende essa imagem, porque isso aí, que dentro nós estávamos colocando, alguém está ganhando com essa questão da insegurança, tem a indústria da segurança. Então, claro, quanto mais insegura a pessoa se sentir, ela vai investir em segurança privada. Isso aí é uma indústria forte e tal. Então, custa o cidadão a se dar conta de que, não, aqui caiu. Porque alguns crimes são esporádicos, são sazonais. Às vezes são 3 ou 4 que eles estão presos e baixa a estatística, né? E os crimes passionais, isso aí é uma questão que envolve, por exemplo, os femicídios, a violência doméstica. Isso é uma questão até de repressão, mas não tem como acabar com esse tipo de delito. Aí, então, tem que se trabalhar em rede e não é o papel da polícia auxiliar, participar, mas tem que trabalhar em rede com CAPs e outras instituições municipais. Ok. O tempo é pouco sempre, né? Porque tem muito o que se falar aqui, muito o que se debater. João Antônio, uma última palavra, uma última consideração para que a gente possa encerrar o programa. Olha, eu acho assim, ó, na condição de delegado regional, coisa e tal, o que hoje assim nos preocupa aqui no Vale do Taquari, e é uma questão que a gente tem se debatido, é a movimentação da força política aqui da região, no sentido de que, assim que o Estado conseguir convocar, nós temos hoje em torno de 650, 700 policiais que estão aptos a cursar a academia de polícia, que houvesse essa movimentação política no sentido de trazer os policiais, pelo menos um número mínimo para compor o nosso efetivo. Porque eu posso dizer tranquilamente, nós temos excelentes profissionais aqui na região, nós temos excelentes delegados, excelentes servidores, mas nós trabalhamos no limite da nossa capacidade e nós gostaríamos de fazer mais, só que não dá para fazer mais com menos. É isso aí. Bem, o delegado colocou uma pauta que certamente vai ser discutida nesse ano de 2016. Temos eleições municipais. Está aí um assunto muito forte para ser discutido e principalmente fazer parte de programas de governo dos municípios do Vale do Taquari, a segurança pública. Obrigado, delegado João Antônio Peixoto, e aos nossos telespectadores. Até o próximo programa. Uma boa noite.